ideias e opiniões. Amigos, vamos conversar hoje sobre ideias e opiniões. Vamos tentar refletir um pouco, não sobre um assunto polêmico qualquer, mas sim sobre a necessidade de respeitar e analisar e procurar compreender as opiniões e ideias que não coincidem com as nossas e, principalmente, aquelas que divergem totalmente da nossa forma de pensar. O momento é propício porque as pessoas estão se irritando de forma quase agressiva ao discutirem assuntos que estão na mídia ou na sociedade em geral, quando encontram alguém que não concorde plenamente com a sua forma de pensar. Isso ocorre todos os dias em relação a futebol, política, religião. Esses são os 3 carros-chefe das intolerâncias e dos conflitos, mais especificamente também em ideias sobre desarmamento, maioridade penal, eliminação de manicômios, trabalho infantil e outros assuntos também em pauta. Para refletir sobre isso, temos que começar por aquilo que se chama humildade. Humildade é uma palavra fácil de pronunciar, mas difícil de praticar. Essa prática começa pelo entendimento de que nós não somos melhores do que ninguém. Nosso raciocínio pode não ser o mais correto do mundo e nossos argumentos podem estar equivocados. E também essa palavra é importante porque, mesmo que o nosso interlocutor esteja errado, suas ideias sempre têm algum sentido e podem trazer algum ensinamento para nós. O importante é que saibamos ouvi-lo atentamente, analisar sua fala e compreender seus motivos. Algumas vezes o nosso interlocutor está vendo o fato por um ângulo que nós nem havíamos percebido antes. Tudo então começa por onde? Começa pela educação. Eu vejo na maioria das escolas as crianças e os adolescentes sendo preparados para responder perguntas e resolver questões exatamente de acordo com o livro-texto, ou conforme exatamente a orientação que o professor passou. Eu vejo que o estímulo ao questionamento, à criação de ideias próprias, quase que inexiste no período escolar. Esses alunos se formam com ideias então enlatadas, prontos para seguir outras ideias mais enlatadas ainda, que vão ser apresentadas a eles pela sociedade, pela mídia ou pelo grupo social ao qual eles pertencem. A partir do momento em que eles aprendem, ou melhor, em que eles decoram uma opinião dessas, eles perdem toda a capacidade de questioná-la, assumindo o seu aprendizado escolar e até acadêmico, não como estimulador para a busca de conhecimento, mas como verdades absolutas, estanques, definitivas e tudo mais. O mundo muda, gente, a ciência avança, os argumentos que eram válidos ontem já não servem mais para hoje. O aprendizado não pode ficar engessado no ontem. Vamos ver então a parte prática disso que nós estamos conversando. Vamos evitar, utilizando essa parte prática, que nossos filhos e alunos engrossem a fileira dos incapazes intelectuais. Aqueles que se fecham nas suas opiniões pré-concebidas e enlatadas. Aqueles que se acham donos da verdade. E assim, acabam deixando de contribuir de forma prática e produtiva para o bem social. Ponto 1. Não responda a pergunta de filho ou aluno. Como é isso? Bom, primeiro, devolva a pergunta ou aquele questionamento, mandando que ele encontre a sua resposta com seus argumentos, mesmo que ele não se ache capaz disso. Quando ele responder, reconheça o valor da resposta dada, analise como ele chegou a essa conclusão e vá mostrando outras formas dele encontrar argumentos para as suas próximas produções intelectuais. Essa foi uma. Ponto 2. Ensine-o a questionar. Estimule seus filhos e alunos a questionar as opiniões e ideias, incluindo as suas, mesmo que ele ache que elas estão certas. Ensine-os a analisar os argumentos, inclusive para tentar encontrar alguma incorreção dos argumentos que a gente usa, ou na interpretação que nós estamos fazendo. Se seus filhos e alunos começarem a concordar muito com tudo que você diz, crie momentos de exercício daquilo que a gente chama de raciocínio por absurdo. Isso nada mais é do que contestar de forma absurda uma opinião que nos parece verdade. Verdade absoluta até. Estimule-os a criar outras formas de entender o mesmo fato, outras formas de realizar as mesmas tarefas,
Ou seja, estimule-os a ter criatividade. Vamos ao ponto 3? Ponto 3. Estimule-os a se interessar em ler livros, artigos, textos que tragam ideias completamente opostas às deles, para que eles aprendam a entender as razões que levaram aqueles autores a pensar e escrever coisas com ideias completamente opostas àquelas que eles entendem como verdadeiras. Isso é ótimo. Estimule-os a conversar abertamente com colegas com ideias opostas, não com os colegas que têm as mesmas ideias que eles, para que eles aprendam a entender o contrário. Por que esse colega pensa dessa forma tão estranha? Entender o contraditório, para que compreendam que existem diferentes formas de raciocínio, diferentes visões que as pessoas têm do mesmo fato. Alerte-os para evitar também, é muito importante isso, dar a sua opinião num ambiente em que há intolerância e que há incompreensão. Nesses ambientes, não adianta a gente dizer o que a gente pensa, já que as mentes se encontram de uma maneira tão engessada que o contraditório ou o contrário pode provocar conflitos indesejáveis. Bom, esses 3 pontos são suficientes para a preparação de mentes abertas ao novo, tolerantes com o contrário e com o que nos parece contraditório, e assim preparar mentes em franco crescimento intelectual, contribuindo para a construção daquilo que a gente chama uma verdadeira sabedoria. Essas mentes são as que nós queremos para nossos filhos, são as que nós queremos para nossos alunos. Alguma dúvida? Entre em contato conosco ou venha nos visitar no Colégio IUP, lá na Avenida Monteiro 19, na curva da Ladeira de São Cristóvão, Liberdade, Salvador. Nossos livros também estão à venda lá no nosso colégio. Para quem não está em Salvador, mantenha o contato pelo nosso e-mail, robertoandersen@gmail.com, ou pelo WhatsApp, 71993135956. Leia nossos artigos, assista nossos vídeos, acessando nosso blog, robertoandersen.blogspot.com, e mantenha-se informado sobre nossas atividades ou pelo Facebook, facebook.com/andersen.roberto, ou pelo Twitter, twitter.com/robertoandersen, tudo junto. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.